sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e no nosso vídeo de hoje eu te apresento uma super novidade. O fio Euro-Roma Eco Amigurumi especial para confeccionar os seus amigurumis. E para começarmos aqui a mostrar os nossos trabalhos com o novo lançamento da Euro-Roma, é um fio sustentável que você já conhece como todos os outros produtos da Euro-Roma. Aqui, titulagem dele 8/7, 254 metros, tem um toque super macio, muito suave e a peça fica muito legal. Aqui no rótulo é indicado a agulha número 3, mas você pode adaptar. Então aqui, esse é o mais novo lançamento da Euro-Roma, o Eco Amigurumi. Tenho certeza que você vai adorar trabalhar com ele. São diversas cores para você produzir as suas peças e aqui eu estou mostrando apenas duas delas. Para nós fazermos a nossa videoaula de hoje, que é a Sofia, nós vamos utilizar aqui a cor bege, vamos utilizar o rosa bebê, um pouquinho de cru e um pouquinho de preto. Olhos com trava número 7 e olha só que gracinha que ela fica. Vamos precisar também aqui, além da agulha para crochê número 3, vamos precisar de uma tesoura, de uma agulha de tapeçaria um pouquinho menor para podermos fazer a costura. Olha só que legal essa peça, muito rápida e muito fácil de ser feita. Aqui nós começamos pela cabeça e aí trabalhamos o corpo. Depois nós fazemos aqui os bracinhos, as orelhas e pro final aqui a sainha da Sofia e também um lacinho que é opcional caso você queira. Gente, esse fio ele tem um toque super macio, muito gostoso e eu vou te mostrar algumas outras peças que também pode ser feito com ele. E como eu falei anteriormente, outras peças que podem ser feitas também. Gente, olha só que coisa mais linda do mundo. Dá para fazer chaveirinho, você pode fazer peças maiores, como bonecas. Olha só que legal que fica. E o toque dele é muito macio, suave. Tenho certeza que você vai amar tecer com esse novo fio da Euro-Roma, que é o Eco Amigurumi, e caso você não encontre aí ainda na sua cidade, saiba que ele é o mais novo lançamento da Euro-Roma. Então, se você não encontrar aí no armarinho próximo de sua cidade, é só pedir para o lojista ali adquirir o Euro-Roma Eco Amigurumi, um fio especial, toque macio, rende bastante, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Uma característica que eu não mencionei aqui é que você pode tirar aqui o seu fiozinho de dentro também, para tecer as suas peças. Então, caso você prefira, você pode abrir só um espacinho aqui na embalagem, ele virá para você desta forma aqui, olha só, tá vendo? Então, se você preferir, você abre aqui um pedacinho e tira o fio de dentro. Então, essas outras peças que eu te mostrei aqui são peças como referência que você vai poder acompanhar depois no Euro-Roma Blog, nas mídias sociais da Euro-Roma, mas hoje nós vamos trabalhar aqui a ursinha Sofia. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, espero que você goste da aula que foi preparada com muito carinho para você. Então, para começarmos, nós vamos tecer aqui o nosso anel mágico. E aí, dentro desse anel mágico, nós vamos subir uma corrente. E vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou puxar para fechar o meu anel. E aí, em seguida, já vou trabalhar 2 pontos baixos em cada, ou seja, vou fazer aumento em todos esses 6 pontos que eu fiz. Então, eu já insiro a minha agulha no primeiro ponto que eu fiz, e já trabalho 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou para o próximo ponto, trabalho mais 2. Para o próximo, mais 2. E assim eu vou trabalhando até completar 12 pontos baixos.
Eu não costumo colocar o marcador nem na primeira nem na segunda carreira, eu coloco quando eu vou iniciar a minha terceira carreira. Que aí eu já tenho os meus 12 pontos baixos, aí fica mais fácil de sinalizar ali onde nós iniciamos a carreira. Então, aqui eu já tenho os meus 12 pontos baixos. Eu vou pegar um pedacinho de fio do próprio Eco Amigurumi para fazer essa marcação. Se você preferir, pode usar marcador também. Então, na nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou colocar aqui o meu marcador, né, o meu fio, um ponto baixo, e no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, dessa forma, eu vou trabalhando um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até completar a volta. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, vou trabalhar 2 pontos baixos separados e no terceiro eu faço um aumento. Se você preferir, pode subir o marcador. Então, 1, 2 e no terceiro um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Se você preferir, pode subir o marcador para cá para sinalizar que foi aqui onde você começou a sua primeira carreira. Se você não quiser, não precisa, porque aí você já tem o ponto aqui embaixo, pode seguir por ele. Então, continuo trabalhando 2 pontos baixos e um aumento. No terceiro, sempre faço 2 pontos, vai ficar aumento em cima de aumento. Então, trabalho assim por toda a minha carreira até totalizar 24 pontos baixos. Finalizei a carreira, estou com os meus 24 pontos. Agora, vou trabalhar 3 pontos baixos e no quarto eu vou fazer um aumento. Então, trabalho lá 1, 2, 3 pontos baixos. E no quarto ponto, eu faço um aumento, ou seja, trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, essa nossa carreira aqui, que é a nossa carreira número 5, 1, 2, 3, 4, é a número 5 que nós estamos começando. Nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira com 3 pontos baixos e um aumento, totalizando ali 30 pontos baixos. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos separados. 1, 2, 3, 4. E no quinto, vamos trabalhar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos aqui neste mesmo ponto. E aí, volto a repetir os meus 4 pontos baixos separados novamente. Então, observe que a gente vai aumentando a quantidade de pontos que a gente coloca unitário, né? Que a gente coloca separado, e aí no quinto a gente trabalha um aumento. Então, eu vou trabalhando dessa forma, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, até chegar ao final, vou ficar com um total aqui de 36 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, totalizei aqui 6 carreiras, trabalhei até chegar 4 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos para a nossa carreira número 7. Então, da número 7 até a número 11, nós vamos trabalhar sem aumento, apenas ponto em cima de ponto. Então, para marcarmos ali o nosso primeiro ponto, você pode colocar seu marcador ou pode colocar um fiozinho ali para ficar mais fácil. Então, a gente trabalha ali um ponto baixo para cada ponto. Estou aqui iniciando a minha carreira número 7. Então, lembrando que da carreira número 7 até a número 11, a gente vai trabalhar apenas um ponto em cada ponto. Aqui não tem segredo, não fazemos aumento nas nossas próximas carreiras, né? No caso, até a nossa carreira número 11. Então, a gente vai trabalhando dessa forma para fazer ali a continuação da cabeça, né? Nós vamos trabalhando apenas ponto em cima de ponto. E aí, a gente vai tendo ali o nosso resultado. Trabalhamos em espiral, né? Não fechamos a carreira.
Então, por isso que é importante que a gente sempre coloque ali um marcador, para você que ainda não tem experiência, colocar um marcador para definir onde você começou, em qual carreira você está, para ficar mais fácil, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui nas minhas carreiras, né? Acabei de começar aqui a número 7, vou até a número 11 e aí volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei da minha carreira número 7, 8, 9, 10 e 11. Então, da 7 a número 11, a gente trabalha um ponto baixo em cada e vai formando aqui a nossa cabeça. Então, agora, para darmos início à nossa carreira número 12, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto. Já vamos colocar o nosso fio como marcador, ou pode colocar o seu marcador, caso esteja usando. E aí, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos, 2, 3 e 4. E aí, no quinto e sexto, nós vamos fazer uma diminuição. Então, observe que aqui eu trabalhei 4 pontos baixos e agora a diminuição. Pego a alcinha da frente da primeira, a alcinha da frente da seguinte, trago para cá e faço o meu ponto baixo. Então, fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar a diminuição. Vou fazer mais uma aqui com você, para que você possa ver como se faz. Trabalho a diminuição. Aí, novamente, repito a minha sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição, até chegar lá ao final. Aí, eu vou ficar ali com 30 pontos baixos após finalizar a minha carreira. Então, eu vou terminar essa minha carreira aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Cheguei ao final da minha carreira, então, fiquei aqui com 30 pontos baixos. E aí, nós vamos começar a tecer a nossa 13ª carreira, nossa carreira número 13. Então, nós vamos trabalhar assim, 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, lembrando que esses 3 pontos baixos são separados. Então, fiz os meus 3 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar a diminuição. Pego a alcinha do próximo ponto da frente, pego a do seguinte, trago meu fio e faço ponto baixo. Novamente, 3 pontos baixos separados, 1, 2 e 3. E aí, agora, vou fazer a diminuição. Pego a minha alcinha aqui, pego a outra, trago o meu fio e faço ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma até o final, observe que já vai fechando aqui. Então, vou trabalhar aqui até ficar com 24 pontos baixos. Teci aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 24 pontos baixos. Aqui eu não estou subindo o marcador, porque eu estou olhando aqui nessa referência. Então, se você não se sentir segura ou seguro para fazer dessa forma, é melhor que você suba o marcador, aí você não se perde, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos, 1 e 2. E aí, nós vamos fazer a diminuição. Pego uma alcinha aqui da frente, a outra também, trago meu fio e faço ponto baixo. Trabalho novamente 2 pontos baixos, 1, 2. E aqui no terceiro, eu faço a diminuição. Trabalho novamente 2 pontos baixos. E no terceiro, a diminuição. Novamente, 2 pontos baixos, 1 e 2. E no terceiro, a diminuição. Então, dessa forma aqui, a gente vai trabalhando até chegar aqui ao final da nossa carreira. Nós vamos ficar aqui com 18 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalhei 2 pontos baixos, uma diminuição, e aí fiquei com 18 pontos baixos, tá?
Então, agora, nesse momento, é a hora de nós prendermos ali os olhos, né, com trava. Então, eu já prendi aqui e vou te passar a referência ali da quantidade de pontos. Então, contando ali do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre as carreiras número 8 e 9, que nós vamos prender os olhos, e deixamos aqui em média 2 a 3 pontos aqui de espaço entre eles. E aí, você pode prender bem firmezinho ali os seus olhos. Olha só como é que ele vai ficar. Então, entre as carreiras número 8 e 9, que é essa daqui, essa linha, contando a partir desse início aqui, ok? Então, assim, nós vamos prender os nossos olhos. E agora, nós vamos passar ali para a nossa carreira número 15, onde nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, para totalizar ali no final da nossa carreira 12 pontos baixos. Então, vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Se você preferir, você já pode colocar a fibra agora, ou você pode terminar essa carreira e colocar a fibra de enchimento. Fica a seu critério, o que for mais fácil para você, tá? Vou terminar essa minha carreira aqui e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, terminei a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Aproveitei aqui também e já coloquei a fibra, coloquei um pouco, né? Não coloquei o total, porque se a gente colocar muito aqui, tudo que eu vou usar, pode ser que ela saia aqui e eu acabe tecendo junto. Então, o ideal é que você coloque apenas um pouco e aí depois a gente completa, tá? Então, finalizando a carreira aqui com 12 pontos baixos, agora eu vou começar uma nova carreira, que é minha carreira número 16. Então, vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto, vou subir aqui o meu fio ou o meu marcador, o que você tiver aí, porque agora eu vou trabalhar um ponto baixo em cada. Então, aqui, nesse espaço, eu vou totalizar 12 pontos baixos. Já marquei aqui o meu primeiro. E aí, eu vou trabalhar aqui agora 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, finalizei aqui a minha 16ª carreira, fiquei com 12 pontos baixos. Apenas repeti ali, coloquei um ponto baixo em cada. Então, agora eu vou cortar aqui esse meu fio e vou fazer a troca de cores. Então, a gente vai pegar aqui nossa outra cor para fazer essa troca. Então, a nossa outra cor, nossa segunda cor escolhida, vai ser o rosa bebê, que a gente vai trabalhar com ele. Então, aqui, depois que eu fiz todas essas marcações aqui, né, eu já posso aqui cortar esse fio, não vou usar ele agora aqui embaixo, e sim daqui por diante, né? Então, a gente vai trabalhar, ou se você estiver usando um marcador, também pode tirar, e aí nós vamos puxar esse fio pra cá. Segredinho na hora da nossa troca de cores, pra não ficar aquele degrauzinho que sempre, que de vez em quando a gente vê por aí, né? Então, vamos trabalhar aqui, ó, nosso pontinho inicial. Pode deixar aqui bem grandinho mesmo, pra você conseguir arrematar depois, não tem problema. Então, nós vamos iniciar aqui alguns pontos antes do final, antes do término, né? Eu vou começar aqui. Então, trabalho aqui ponto baixo. Então, a nossa 17ª carreira, a gente vai trabalhar assim, ó, um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz o meu ponto baixo,
No seguinte, eu vou trabalhar um aumento, ou seja, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Próximo ponto, observe que aqui eu estou bem na parte onde eu finalizei. Então, sigo trabalhando a receita, um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou precisar fazer um aumento, mas ao invés de pegar as duas alças do ponto como nós estávamos pegando, a gente vai trabalhar aqui somente nessa alça da frente, que é este aqui, somente esse ponto, tá? Então, aqui eu preciso fazer um aumento, já pego o meu fio que eu havia cortado, né? E trabalho só na alça da frente um aumento. Olha só, então, fizemos aqui a nossa troca de cor, a nossa emenda, e não ficamos aqui com aquele degrauzinho. No próximo ponto, você já pode pegar nas duas alças normalmente para trabalhar os seus pontos, tá? Então, aqui eu estou seguindo a minha carreira de aumento, trabalhando um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até chegar ao final, tá? A gente vai trabalhando dessa forma. Então, lembrando que aqui eu estou fazendo a minha 17ª carreira, né? A carreira número 17, e aí nós vamos tecendo dessa forma. Observe que aqui o fio, eu vou escondendo esse fio bege, tá? E aí depois a gente faz um arremate mais certinho nele, pra nossa peça ficar bem segura, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, então, trabalhei aqui, olha só. Ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até finalizar a nossa carreira. Então, eu vou ficar ali com 18 pontos baixos, tá? Esse fio eu vou jogar ele aqui pra cá, porque ele já foi bem preso ali, não tem risco de soltar. E aí, para iniciar uma nova carreira, né, que é agora a nossa carreira número 18, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada. Então, essa carreira, se você não quiser, você não precisa marcar, porque você já tem o início aqui. Mas se você ainda não se sentir seguro ou segura, você pode fazer a marcação ali para começar, tá? Esse daqui, por enquanto, eu não vou marcar, vou trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Então, aqui, até o final da minha carreira, eu vou seguir trabalhando apenas um ponto baixo em cada. Nesta parte aqui, quando você está trabalhando para aumentar, ela fica um pouco mais difícil de você segurar ali até você conseguir aumentar. A dica que eu dou é colocar o dedo aqui dentro, né, do nosso espaço, onde a gente preencheu com fibra, e ir trabalhando. Então, nessa nossa carreira número 18, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, porque nós estamos fazendo ali a sequência, né, do nosso corpo ali, da roupinha. Então, vamos trabalhando aqui apenas um ponto baixo em cada, para dar sequência. Não se preocupe, porque depois a gente consegue trabalhar ali, preencher com fibra o restante da peça, antes de fechar ali o corpo, tá? Então, aqui eu só estou fazendo um ponto baixo, enquanto isso eu estou te passando essas dicas, tá? Vai permanecer ali os mesmos 18 pontos baixos iniciais, tá bom? Então, aqui cheguei ao final, terminei os meus 18 pontos baixos. Agora, eu vou precisar do marcador. Então, na nossa carreira número 19, nós vamos trabalhar ali 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou começar o meu primeiro ponto, pego ali o meu fio, o meu marcador, enfim, o que eu estiver usando para marcar, um ponto baixo, 2, no caso, separados, né? 2 pontos baixos, e no terceiro eu vou trabalhar um aumento. Trabalho novamente 2 pontos baixos separados, e no terceiro trabalho um aumento. Então, vou trabalhando dessa forma
até chegar ao final da carreira. Então, 2 pontos baixos em um aumento, 2 pontos baixos em um aumento, você vai observar que ele já vai abrindo aqui. Então, chegando ao final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Voltei aqui, então, terminei a minha carreira número 19, fiquei com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreira número 20. Nós vamos trabalhar algumas carreiras aqui sem fazer aumento, tá? Então, nós vamos trabalhar da nossa carreira número 20, que é a que eu vou iniciar nesse momento, aqui com você. Então, fiz o meu primeiro ponto da carreira número 20. Então, da carreira número 20 até a número 24, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo em cada, tá? Então, aqui não tem segredo, igual a gente fez aqui nessa parte da cabeça, nós vamos trabalhar um pontinho baixo em cada. Então, aqui eu estou no número 20, vou trabalhar aqui até a minha carreira número 24, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, cheguei na minha carreira número 24, vou aqui cortar o meu fio. E vamos fazer a nossa troca de cor novamente. Então, finalizei, vou puxar aqui, deixar bem grande, para que eu consiga depois fazer o arremate, ok? Então, aqui, para fazer a nossa troca de cor, é aquele mesmo processo lá de fazer a nossa laçadinha inicial, prender o nosso fio ali 3, 4 pontos antes, né, do nosso término aqui, do nosso final, e trabalhar os pontos baixos normalmente. Então, aqui eu vou trabalhar os meus pontos baixos normalmente, tá? Chegando aqui, ponto baixo também, e logo após fazer o último ponto ali, vou pegar na alcinha da frente apenas e trabalhar um ponto baixo, ok? A gente vai trabalhar desta forma assim. Porém, agora, a gente vai precisar fazer a nossa saia. Então, depois nós vamos posicionar uma saia aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Ao invés de fazermos pegando nas duas alças, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Isso aqui eu fiz para te relembrar como que faz, caso você vá fazer outras receitas. Mas nessa nossa receita de agora, nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás, fazendo os pontos baixos, porque depois nós vamos usar essa nossa alça da frente para trabalharmos ali a saia. Então, aqui eu retomei com a cor bege e vou trabalhar aqui para pegar a minha, para ter essas correntes para trabalhar a saia depois. Pego normalmente lá na alcinha de trás, olha só, e aí ele vai ficando assim. Veja como vai ficando a nossa carreira. Então, aqui na nossa carreira número 25 e 26, a gente trabalha apenas um ponto baixo em cada, não tem segredo. Aqui a gente vai trabalhar um pontinho baixo em cada, até completar ali as nossas duas carreiras, tá? Então, aqui eu já estou na minha carreira número 25. Vou terminar ela, trabalhar a 26 e aí eu já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira só para te mostrar, tá? Então, terminei a primeira carreira pegando só na alcinha ali de trás. A segunda carreira e as demais eu já posso pegar nas duas, tá? A gente fez apenas ali aquela parte somente para termos uma base depois, quando nós montarmos, para a gente trabalhar aqui a sainha dela, tá? Então, aqui você vai trabalhar normalmente ali a sua carreira número 26, né? Que a gente já fez a 25, essa é a número 26, a gente vai trabalhar ela normalmente pegando nas duas alcinhas. Cheguei aqui ao final da carreira, então trabalhei as minhas carreiras número 25 e 26. Então, agora aqui você vai posicionar onde você está com os olhos, ok? Para que a gente faça a nossa divisão. Então, como aqui a gente tem 24 pontos, nós precisamos de 12 para cada lado. Então, eu vou contar aqui, posicionando, né, para a perna ficar bem certinha. Então, aqui, ó, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Vamos só conferir se nós temos os 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito isso, você vai pegar um marcador ou um fio qualquer, e aí nós vamos trabalhar aqui, vamos dar um nozinho, porque a gente vai fazer a nossa divisão. Então, esse lado aqui é uma perna e esse aqui é outra, certo? Então, vamos começar lá a nossa carreira. Após ter trabalhado ali, então agora a gente vai trabalhar as duas pernas separadas, tá? Então, você pode pegar um outro pedacinho de fio ou até mesmo o próprio marcador pra gente começar a nossa carreira novamente. Então, aqui nós vamos trabalhar. Aqui eu vou precisar amarrar direito, né? Porque conforme a gente vai trabalhando, vai soltar. Então, ou você usa um marcador, ou você amarra o fiozinho assim, com 2 nozinhos, para ele não soltar, ok? Então, agora nós vamos trabalhar apenas nesses 12 pontos que nós temos aqui, para depois fazermos os outros 12 aqui. Então, pra gente começar, vamos lá. Inicio o meu primeiro ponto baixo, vou colocar o meu marcador, e aí vou trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá pro outro lado. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, ok? Então, aqui eu já tenho a minha primeira perninha. Não se preocupe em fazer o enchimento agora, porque depois, quando você estiver fazendo, quando você terminar essa perninha aqui, a gente enche aqui e faz a segunda, tá? Não se preocupe quanto a isso. Então, agora, vamos trabalhar mais uma carreira. Então, essa aqui foi a nossa carreira número 27, né? Que nós fizemos aqui os 12 pontos baixos na base. Então, a carreira número 28 e 29, a gente vai trabalhar igual. Os mesmos 12 pontos baixos. Olha só, começamos ali. 1, 2, 3... E assim vamos seguindo. Então, essa aqui é a nossa carreira número 28. Finalizando ela, você começa a número 29 também. Então, vou terminar minhas duas carreiras aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei as minhas carreiras, olha só. 27, que eu havia começado ali, levantado os 12 pontos baixos, certo? Então, aqui, ó, nós temos as nossas duas carreiras trabalhadas, 27, 28 e 29. Carreira número 30, nós vamos trabalhar com 6 diminuições seguidas, tá? Então, vamos começar já. Aqui, normalmente, eu olho essa direção, né? Normalmente, eu não subo a cada carreira um marcador, né? O fio que eu tô usando. Mas, se você preferir, pode subir também. Eu olho ali mais ou menos aqui na linha, né? Identifico onde está a minha carreira e aí começo. Vamos fazer 6 diminuições seguidas. 1, 2, 3. Vamos pegando a alcinha da frente com a alcinha da frente. 3, 4, 5 e a 6ª diminuição seguida, ok? Depois dessas 6 diminuições seguidas, aqui eu já posso cortar o meu fio, vou deixar um pouquinho maior aqui, desse tamanho, para que eu possa costurar depois. Então, aqui ficou pronto. Como aqui eu tenho 6 diminuições seguidas, aqui ficou um espacinho, né? Depois eu vou fechar ele para costurar, mas olha só como já ficou uma perninha aqui da nossa ursinha. Então, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, exatamente o que você fez ali, desse lado que nós acabamos de fazer. Então,
Aqui eu vou cortar o fio para ficar mais fácil. Olha só. Então, agora, você pode fazer ali as suas carreiras, no caso, você vai prender o seu fio, fazer a sua laçadinha inicial. Você vai prender o seu fio e vai começar a tecer os seus 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4... E assim você vai trabalhando. Quando você fizer a sua carreira número 27, que é os 12 pontos, depois você faz a 28 e 29, como nós fizemos aqui, e a carreira número 30 é a diminuição. Antes de você fazer a carreira número 30, o ideal é que você já preencha aqui o corpo com fibra, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha outra perna, que é exatamente igual a essa. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo e aí você refaz ela. Eu vou dar continuidade na minha e já volto para mostrar. Voltei aqui só para te mostrar que eu finalizei a minha outra perninha. Então, aqui assim, vou cortar o fio também, né? Aqui, nesse espaço onde eu tenho ali, se você sentir que ele tá muito molinho, você pode colocar mais fibra. Então, você pode pegar uma ponta de agulha, por exemplo, posicionar ali, né? E ir colocando essa fibra suavemente, bem devagar, né? Para que ela vá se acomodando ali. Como eu disse lá no início do vídeo, essa fibra que eu tô usando é uma fibra ecológica, muito boa de usar, né? Ela é um pouco mais barata do que a fibra tradicional, né? Porém, ela tem praticamente a mesma qualidade, fica tão bom quanto a fibra tradicional, essa ecológica, né? Então, aqui você vai observar que ficou espacinhos aqui também que eu tenho para costurar e nesse meio aqui. Então, tenho esses fios aqui, vou aproveitar para fazer essa costura. Nesse caso, você vai usar aqui uma agulha de tapeçaria, né? Ideal para esse fio. E aí, eu volto para te mostrar como fazer os bracinhos, as orelhas e os detalhes finais. Voltei aqui para te mostrar aqui como ficou, né? Agora, eu vou trabalhar aqui os braços. Então, essa parte que a gente vai reservar. E a gente vai pegar a cor bege para iniciarmos, né? Depois vamos fazer troca de cores também. Mas vamos iniciar aqui a nossa cor bege. E vamos trabalhar aqui uma corrente para iniciar. E aí, dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos. Então, aqueles 5 pontos baixos... normalmente iniciamos uma receita com 6, mas aqui nós vamos começar com 5 pontos baixos de início aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí, eu vou fechar. E aí, vou trabalhar aqui 5 aumentos. Então, nos meus 5 pontos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada, que quando eu chegar aqui no final dessa minha carreira, irão totalizar 10 pontos baixos. Então, aqui eu não coloco o marcador ainda, eu só vou contando. Então, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Feito isso, agora nós vamos trabalhar mais 2 carreiras, porém, não vamos trabalhar aumentos nela. Vamos trabalhar 2 carreiras sem aumento. Então, faço ali a minha laçadinha inicial, vou colocar meu marcador, aqui o meu fio. E aí, vou trabalhar aqui 2 carreiras apenas de pontos baixos. Não vou aumentar aqui, então, vou trabalhar apenas pontos baixos, tá? Então, a minha carreira número 3 e número 4, um ponto baixo em cada. Vou dar continuidade nelas aqui. E aí, quando eu finalizar a minha 4ª carreira, eu volto para mostrar. Eu voltei aqui, então, feitas as minhas carreiras número 3 e número 4. Vou cortar aqui o meu fio e vou fazer a troca de cor novamente. Vou passar pro rosa, aqui pro rosa bebê, e aqui as minhas carreiras, a minha carreira agora número 5 dessa troca de cor, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada também. Então, aqui esse nosso primeiro pontinho,
e aí vamos trabalhando um ponto baixo em cada. Quando você chegar aqui nessa parte aqui, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Terminei aqui a minha carreira número 5, trabalhei um ponto baixo em cada. Agora, a minha carreira número 6, eu vou trabalhar da seguinte forma: um ponto baixo, mas antes eu já vou posicionar esse fio ali dentro e também já vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. O excesso aqui do fio a gente pode cortar. E aí, já vou posicionar aqui um pouquinho de enchimento, porque depois pode ser que a gente não consiga colocar ali. Então, aqui peguei apenas um pouquinho mesmo, conto ali, pode ser com lápis ou até mesmo com o cabo de uma agulha de crochê, para você fazer esse enchimento, tá? Colocar ali e posicionar. Então, ali, a nossa sexta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição no seguinte. Então, pego ali os meus pontinhos e faço a minha diminuição. Um ponto baixo no seguinte, lembrando que eu tenho que pegar as minhas duas alças e eu tenho que tomar cuidado para não levar a fibra junto, tá? Para não trazer a fibra junto. Fiz o ponto baixo, agora vou fazer a diminuição. Aqui. E aí, a gente vai trabalhando assim, um ponto baixo, cuide para não trazer a fibra para cá, e a gente faz uma diminuição. Então, aqui, conforme ele vai diminuindo, vai ficando um pouquinho mais difícil de você pegar. Mas, se você ir com calma, dá tranquilamente para você trabalhar nele. Olha só. E aí, fechamos aqui a nossa carreira. Então, agora, a próxima carreira, a gente vai trabalhar um pontinho em cima de cada um. Então, a gente vai ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar nas duas alcinhas também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Olha só, então aqui ficou o nosso primeiro bracinho já pronto. Vou cortar aqui o fio, deixar uns 20 a 30 centímetros, para que eu possa costurar bem depois. E assim ficou o nosso primeiro bracinho. Vou fazer aqui o meu outro e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, terminei meu outro bracinho, ele vai ficar assim, ele precisa ficar assim mais tortinho mesmo, tá? Para quando a gente for posicionar aqui, ok? Para a orelha, nós vamos fazer da seguinte forma. Você se lembra que lá no início nós começamos a fazer a cabeça? Que foi anel mágico, 6 pontos baixos, depois 6 aumentos e depois um ponto baixo e um aumento, totalizando 18? Então, para as orelhas, a gente vai fazer da mesma forma. Nós vamos fazer as 3 primeiras carreiras da cabeça, tá? Não vou fazer aqui com você, porque não há necessidade de repetir. Caso você não se lembre, volta lá no início do vídeo, quando nós começamos a fazer a cabeça, e fazemos as 3 primeiras carreiras, ok? A carreira número 4 e número 5, a gente vai posicionar apenas um ponto baixo para cada ponto, não tem segredo, que a gente vai trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto, totalizando ali os mesmos 18 pontos baixos, tá? Aqui eu já estou na minha quarta carreira, tô fazendo um pontinho baixo em cada. A minha quinta carreira, eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo em cada, e assim fica a nossa orelha. Voltei aqui só para te mostrar as minhas 5 carreiras aqui da orelha, tá? Retomando lá exatamente igual nós fizemos a cabeça, as 3 primeiras carreiras, 1, 2, 3, né? Que dá 18 pontos baixos. E aí, depois nós trabalhamos mais 2 carreiras sem aumento, que foi a carreira número 4 e número 5. Então, esse é o tamanho da nossa orelha, tá? A gente vai fazer aqui 2 iguais, até agora eu já fiz uma só. Agora eu vou fazer a outra.
para depois a gente montar os bracinhos, fazer a nossa saia, fazer o focinho também. Voltei aqui, então, para te mostrar que eu terminei aqui a minha segunda orelha, né? Então, para os detalhes do focinho, aqui nós vamos trabalhar assim, ó. Anel mágico, 6 pontos baixos no anel, e aí 6 aumentos, 12 pontos baixos, que é exatamente o que nós fizemos aqui também, primeira e segunda carreira. Como nós fizemos aqui na nossa primeira e segunda carreira da orelha também. Então, aqui não há necessidade de fazer junto no vídeo, porque são repetições. Então, repetindo aqui, pro focinho em cru, anel mágico e 6 pontos baixos. Depois, 6 aumentos, totalizando 12. Aqui, pro nosso detalhe em preto do focinho, é apenas anel mágico e 6 pontos baixos. Aí, você vai fechar para depois fazermos a montagem. E como são peças que aqui a gente normalmente repete, não há necessidade de fazermos aqui junto no vídeo, né? Caso você tenha dúvida, você pode voltar um pouquinho no vídeo e aí relembrar como se faz. Mas nós normalmente começamos sempre com anel mágico, 6 pontos baixos e assim vamos trabalhando. Então, agora, para a nossa parte aqui, para a parte da saia da nossa peça, nós vamos retomar aqui com o rosa bebê, né? Deixamos as nossas peças aqui do lado, que não vamos usar agora. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar agora aqui no corpo e nessa alcinha que a gente deixou aqui, ó. Lembra quando nós pegamos na argolinha de trás? E aí, nós deixamos essa aqui para trabalhar agora? Então, insiro a minha agulha nela e faço um ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo, ali você trabalha normal. Próximo ponto, você trabalha outro ponto baixo. No terceiro, você trabalha um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ponto baixo no próximo. Ponto baixo no próximo. E no terceiro, a gente trabalha um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Então, nós vamos trabalhando assim até chegar ao final da nossa carreira. Ele vai ficando assim. Voltei aqui, então, finalizei a minha carreira e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma corrente, laço meu fio, vou pular aqui 2 pontos de base, vou lá no terceiro, e dentro desse ponto aqui, se preferir, pode segurar aqui nessa carreira que você fez para ficar mais fácil. Dentro desse ponto aqui, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Lembrando que aqui eu fiz todos no mesmo espaço, faço uma corrente, pulo apenas um ponto de base e vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, agora eu pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, e dentro desse terceiro ponto, eu repito os meus 5 pontos altos. Dessa forma, eu vou alternando até chegar ao final da carreira, sempre alternando entre bloquinhos de 5 pontos altos e ponto baixo de separação entre eles. Assim, a gente vai formando aqui a base para nossa saia e depois nós vamos para a carreira final. Então, aqui, trabalhando dessa forma, sempre alternando, e aí, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Então, estou chegando aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a nossa última carreirinha mesmo, que é só para arrematar essa parte, ok? Então, vamos lá. Uma corrente. Vou aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo.
uma corrente, vou no ponto seguinte, faço outro ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no ponto seguinte, faço outro ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no ponto seguinte, outro baixíssimo. E assim, eu vou trabalhando em todos os pontos que eu tenho aqui, que é para formar uma rendinha aqui da saia da nossa ursinha, tá? Então, a gente vai trabalhando assim, só para dar um acabamento e ficar mais bonitinho, tá? Então, aqui não tem segredo, ó. Enquanto eu estou conversando aqui com você, eu vou fazendo um baixíssimo e uma corrente. Então, a gente não pula nenhum ponto aqui, tá? Porque a gente precisa deixar bem bonitinho esse nosso acabamento. Eu já vou te mostrar aqui como ele tá ficando. Não esqueça de fazer a sua corrente e o seu ponto baixíssimo, porque senão depois nós não conseguimos esse efeito aqui que a gente tem, olha só, tá vendo? Então, aqui, poderia fazer uma outra carreira? Até poderíamos, mas ela iria cobrir todo o pezinho aqui da nossa peça, então não ficaria legal. Eu vou dar continuidade aqui na saia, e aí quando eu chegar ao final, eu volto para te mostrar como é que a gente vai montar aqui nossos braços, as orelhas que nós já fizemos. Aqui também as duas partes do focinho, né, que a gente tem aqui. E os detalhes finais, tá bom? Voltei aqui, então terminei aqui a minha carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. E vou cortar o meu fio. Puxo ele pra cá, passo aqui no mesmo agulha, no mesmo ponto em que eu finalizei. Jogo o meu fio lá pra trás. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, que é com o fio que eu comecei e esse que eu terminei agora. E aí, aqui eu posso utilizar a agulha de tapeçaria ou a própria agulha de crochê para fazer esse arremate aqui. Olha só. Então, aqui nós vamos trabalhando, né? Pode usar agulha de tapeçaria, como eu disse. E aí, eu vou puxar esse fio pra cá. Trago ele pra cá. E aí, só puxar aqui pra ajustar, e aqueles 2 nozinhos, eles vão ficar escondidos aqui, entre as tramas, né, dos pontos que nós tecemos. E aí, ficou pronto aqui essa nossa parte. Então, aqui com todas as outras nossas peças já prontas, olha só como é que ele fica aqui. Agora, nós vamos passar aqui pra costura dos braços. Então, para os braços, eu vou posicionar ela aqui. E aí, vou pegar a agulha de tapeçaria agora para fazer esses arremates. Porque agora nós precisamos deixar bem alinhado ali os braços, né? As orelhas depois. Então, aqui, para a costura aqui, nós vamos trabalhar aqui fechando alguns pontinhos, né? Assim, para deixar bem fechadinho. E aí, ele vai ficar nesse formato aqui, como uma gota, mas aqui pro meu lado esquerdo, caso você seja canhota, pro lado direito. E aí, vamos posicionar aqui, vou deixar bem aqui em cima, olha só. Então, nós vamos costurar ele aqui, esse braço, né? Quando eu digo ele, costurar no braço, aqui entre a primeira e a segunda carreira aqui, quando nós trocamos a cor. Nós vamos costurando com calma, para que fique bem certinho aqui. Então, os detalhes da costura, ele é muito importante nesse momento, né? Porque a gente define a nossa peça. Olha só como vai ficando. Já vai dando um formato bem legal na peça, tá? Então, vou passar aqui mais alguns pontinhos, passar pra lá, pra cá, pra fazer aquela costura que a gente chama de costura invisível, né? Pra não ficar aparecendo, né, os pontos aparentes ali, de quando a gente tá costurando. E aí, depois eu passo pro outro bracinho. Então, eu gosto de fazer sempre aqui
essa parte dos braços primeiro, para depois fazermos ali as orelhas, né, e os detalhes a mais. Você vai observar como ele tá ficando. Aí o outro braço eu vou repetir a mesma coisa e vou posicionar aqui, manter aqui na mesma distância aqui pra gente conseguir ter um efeito bacana na nossa peça. Então, vou terminar de costurar essa, daí costuro essa e volto pra mostrar. Eu voltei aqui, então já costurei os dois bracinhos aqui, como você pode ver, olha só. Vou posicionar aqui para que você possa visualizar melhor. Assim eu consigo te mostrar, olha só. Lindo, né? Então, agora nós vamos passar aqui para a parte do focinho, né? Primeiramente aqui para a parte em preto, né? Para trabalharmos aqui. Então, vamos posicionar ele. Então, sempre que você for costurar, cuide para que você faça isso, para que o fio não fique aparente ali, o fio que você começar a costurar. Principalmente por ser um preto no cru, né? Então, é importante que você faça ali a costura bem certinho, para que o preto também não fique do lado avesso. Então, aqui eu vou posicionar ele. E aí, vou fazer a costurinha aqui. Então, aqui, como não vai aparecer, a gente vai costurar o focinho, né? Então, eu vou jogar pra cá, depois eu saio pra cá. E assim eu vou costurando ele até chegar ao final. Aqui não tem muito segredo, né? Você vai costurando ele, pode passar todo ele pro lado de lá, né? Aqui assim, olha só. Aqui não vai, como não vai aparecer, então não tem problema. Então, vamos fechando ali todas as costuras, né? Pegando todos os pontos ali. Então, aqui talvez você não consiga visualizar muito bem, porque tô aqui costurando no preto, né? Então, talvez você não consiga ver bem como é que eu estou fazendo, mas aí na sua casa vai dar super certo, que aí você consegue visualizar certinho, tá? Então, aqui, esse ponto aqui ele não ficou muito legal, porque ele ficou bem aparente aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Ao invés de desmanchar ali, por exemplo, eu posso pegar o fio aqui e já fazer aqui essa parte aqui do focinho. Já jogo pra cá. Olha só. Que gracinha que ficou. Tá vendo? Então, desse outro lado aqui, eu vou fazer alguns tipos de arremates aqui, mas na verdade só vou dar alguns nozinhos. Assim. Olha só. Que é pra fixar bem, porque depois eu vou cortar, né? E essa parte ela vai ficar bem rente ali. No caso, na parte de dentro. Então, dá super certo, tá? Aqui, se você preferir, pode colocar um pinguinho de cola pra fixar aqui as pontas, mas não há necessidade de fazer isso. Agora, nós vamos passar aqui pra parte aqui da costura do focinho, para depois posicionarmos as orelhas. Então, aqui eu tenho ele já costurado. E aí, vou posicionar bem aqui embaixinho dos olhos mesmo, tá? Pra ficar bem certinho. Posiciono aqui. E aí, vou começar a costura. Aqui, fixo com o meu polegar. E aí, começo a costurar ele. Os primeiros pontos você pode prender aleatoriamente, né? Ali embaixo, para que não apareça. E aí, os demais, você vai prendendo para que ele não apareça, tá? Então, ali, o primeiro ponto eu já fiz. E aí, a gente vai trabalhando assim, costurando. Então, aqui, como você já sabe como se costura, né? Te mostrei ali um pedacinho de como se faz o braço. E aí, é mais fácil de você ir trabalhando assim. Vamos prendendo, fazendo bem
reforçado ali a nossa costura, cuidando também para não virar ali o focinho, para o focinho não ficar torto. Então, eu vou continuar costurando. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar para onde nós vamos posicionar as orelhas e trabalhar aqui, tá bom? Voltei aqui, então, terminei de costurar aqui o focinho, já cortei, arrematei, né? Agora, nós vamos passar aqui para a parte da orelha. Então, a orelha, nós vamos costurar da seguinte forma. Vamos fazer aqui, você pode posicionar ela mais para frente, mais para trás, fica a seu critério. Eu vou começar a costurar contando aqui do meu início, entre a segunda e a terceira carreira, que eu vou começar a costurar ela. E aí, eu vou deixar mais ou menos assim, para que as orelhas fiquem aqui, assim, um pouquinho mais em pé, tá? Então, para que eu chegue ali, eu preciso começar a costurar aqui, a prender aqui, onde eu tenho aqui a linha dos olhos. Então, nesse começo aqui vai ser, para você que nunca costurou, para você que tá começando, aqui a gente prende ali, fica meio solta mesmo, mas conforme a gente vai ali costurando, ela vai ficando certinha, tá? Vou posicionar aqui pra gente poder fazer a nossa costura aqui. Então, vou costurar primeiro aqui essa parte aqui de trás. Aliás, vou costurar aqui na frente primeiro, porque aí eu consigo visualizar onde é que eu estou trabalhando ali, tá? Então, vou sair com ele aqui na frente, só deixei ali um pontinho mesmo, tá? Então, aqui a gente vai passando, ó, porque daí ela vai ficar entre a segunda e a terceira carreira. Então, seguro aqui e aí vou costurando aqui, posso pegar uma alcinha aqui só apenas, né? Como não é uma peça tão pesada, então a gente consegue ir costurando dessa forma. Esse é um processo aqui na finalização de qualquer animal ou qualquer peça que você esteja fazendo em amigurumi, para que você tenha ali um acabamento perfeito, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Aqui eu vou costurar uma com você. Conforme você vai costurando, você vai vendo que ela vai ficando meio solta mesmo, mas isso é super normal. Então, eu gosto de costurar esse lado da frente e depois o outro lado, tá? Então, aqui eu vou posicionando, né? É bom que a gente costure com o mesmo fio ali, na mesma cor que a gente teceu, né? Até para não dar diferença se aparecer um pontinho ou outro, né? Então, a gente vai trabalhando assim, sempre com cuidado, sempre cuidando ali para ficar bem legal a sua costurinha. Olha só como já vai formando aqui. Então, aqui eu estou chegando entre a minha segunda e terceira, né? Trabalhando assim. Aqui você pode virar de um lado, virar do outro para costurar. Fica ali a seu critério a maneira que você vai fazer, tá? Então, aqui eu vou trazer aqui pro centro, que eu estava trazendo mais pra cá, né? Tava olhando aqui e não tava mostrando aqui no vídeo pra vocês, né? Então, aqui a gente vai tecendo, costurando, né? Fazendo os pontinhos. E aí, você vai observar que ela já vai ficando assim. Então, aqui eu estou prendendo entre a segunda e a terceira aqui, né? No caso, essa é a nossa primeira, segunda e terceira. Agora, eu vou fazer aqui o outro lado da nossa orelha. Então, você vai fazendo da mesma forma, tá? Como eu disse anteriormente, vamos trabalhando assim, costurando, né? Pegando ali os pontinhos para que a gente consiga dar um acabamento bem legal na nossa peça. Aqui não tem muito segredo, né? O segredo é ter bastante paciência aqui na hora de fazer isso, para que você tenha ali um resultado bem legal. Aqui vamos tecendo, né? Costurando, né? Quando eu digo tecendo, é tecendo os pontos aqui da costura. Não me lembro a última vez que eu fiz um vídeo assim, falando para vocês e costurando uma parte inteira da orelha, por exemplo, uma peça, né? Mas eu acho importante também para o pessoal que está começando, para o pessoal que está fazendo, começando a fazer amigurumis, ou que já faz crochê
há muito tempo, mais que nunca fez, né? Então, é importante que aqui a gente tenha olha só, orelha mais viradinha assim, tá vendo? Ela fica mais inclinada e aí a gente passa ali pra poder finalizar. Então, pra finalizar, vou pegar um ponto que tá meio próximo aqui, pra deixar essa parte bem firme, tá? Então, passei ele agora pra cá. E aí, a gente dobra ela assim, pra ela ficar com a orelhinha assim mais em pé, tá bom? Agora, eu vou passar esse meu fio ali pro lado de trás, aqui, do lado, diria que do lado avesso ali, não, mas é do lado de trás aqui da nossa orelha, né? E agora, pra finalizar, eu vou dar um nozinho aqui. Você pode abrir o fio no meio, dar 2 nozinhos, fica a seu critério. Aqui eu vou fazer aquele nozinho que a gente usa na costura mesmo, sabe? Um nozinho apenas, porque ele não vai desprender, tá bem costurado. E aí, vou passar aqui entre as tramas dos pontos e aquele nozinho, olha só, sumiu. Se você quiser reforçar, faz isso novamente, ó. Faz aqui o seu pontinho e aí vem pra cá novamente. Olha só, tá vendo? Então, aqui eu já posso cortar esse meu fio. E aí, já fica assim a nossa primeira orelhinha. Olha só que legal. Agora, nós vamos pegar a nossa outra orelha, né? Posicionar ali pra colocar a agulha de tapeçaria e repetir a costura. No caso, fazer do outro lado para que a peça fique ali bem harmônica, tá? Então, aqui a gente vai posicionar ela. Aqui a gente pode começar a costurar de cima, mas uma dica importante, sempre que você for costurar, procure deixar ela na mesma direção dessa, tá? Aqui onde a gente tem a mesma direção, procure deixar na mesma direção, pelo menos ali pra fazer o seu primeiro pontinho, para que a gente não tenha problemas ali na hora que terminar a peça e digamos assim, ai, minha orelha ficou torta. Olha só, prendi o primeiro pontinho, tá vendo? Então, agora eu vou passar essa costura aqui desse lado, depois vou virar, fazer aqui do lado de trás, assim como eu fiz aqui, te mostrei agora detalhadamente como eu faço, e aí eu volto para te mostrar. Cheguei aqui ao final da costura, já arrematei, deixei bem certinho, olha só que linda. E agora, a gente tem a opção de fazer esse lacinho aqui, esse é opcional, se você quiser fazer na sua. É bem simples de ser feito. Vou fazer aqui com você, caso você queira fazer, fica bem legal. Vamos fazer aqui um anel mágico, e aí vamos trabalhar aqui uma corrente. Vamos trabalhar dentro desse anel mágico meio ponto alto, 2 pontos altos, 1 e 2, meio ponto alto e 1 ponto baixíssimo. Uma corrente, meio ponto alto, 2 pontos altos, 1 e 2, meio ponto alto e 1 ponto baixo. Feito isso, vamos cortar o fio aqui, deixar uns 30, 40 centímetros de fio aqui maior e vamos puxar. Aí, vamos puxar para fechar o nosso anel mágico. Ele vai ficar assim. Depois disso, eu seguro esse fio menor e pego este maior aqui e vou dar algumas voltinhas aqui, apertando aqui, como se eu estivesse fazendo uma divisória. Aqui do lado avesso, eu pego o meu fio que eu havia começado, aquele que eu fechei o anel mágico, vou dar aqui 2 nozinhos, deixando de preferência o nozinho bem centralizado aqui atrás e aperto.
O primeiro eu já dei e agora o segundo. E ele vai ficar assim. Assim como que eu te mostrei aqui, tá? Então, daí agora, pra gente passar aqui, unir na nossa peça ali, na nossa ursinha, né? Nós vamos apenas colocar. Você pode escolher tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, fica a seu critério. E aí a gente vai passar assim, ó, a gente pode pegar a própria agulha de tapeçaria, porque nós não temos fibra dentro da orelha, né? Então, a gente pode pegar ela mesma ali e passamos aqui. Depois do momento em que que o lacinho é posicionado, aí a gente só ajusta ele e aqui atrás, olha só, aqui atrás a gente vira, podemos deixar com ali bem próximas ali um do outro, para que também a gente não fique com um pontinho rosa ali na nossa peça, né? Assim, tão aparente, né? Então, a gente pode passar aqui bem próximo, um pontinho quase do lado. Ou você pode tirar e fazer de novo. Ali passei, olha só. Aí, aqui eu vou dar 2 nozinhos, 1 e 2. E agora vem o truque pra gente esconder essa partezinha aqui. Pego a minha agulha de tapeçaria, passo aqui por dentro e saio lá naquela parte onde eu dei os nozinhos. Então, tem que ir lá com cuidado, sair aqui, pego esses 2 fios, coloco na agulha, engancho ela ali, e aí vou puxar com cuidado, primeiro uma parte, depois eu vou puxar a outra, e você vai observar que a gente deixou bem escondidinho ali. Observe que não aparece nenhum pontinho rosa. E aí, já podemos cortar aqui. Pego ali a minha agulha de tapeçaria mesmo e jogo ali pra dentro aquele fio que eu cortei. Olha só que legal. Gente, olha que lindinha que ela ficou, essa nossa peça. Se você quiser trabalhar, fazer sobrancelhas, também pode, que fica bem bacana. Mas aqui, pra mim, ela já tá linda. Não vou colocar nenhum detalhe a mais, porque já achei que está ótima assim. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo para você e até a próxima!